Você tem fé. Alguma fé você tem. Mas a pergunta que esse evangelho quer fazer para você é a seguinte: mas será que a sua fé é suficiente? E você? Será que quantas e quantas pessoas têm fé, buscam Jesus, se confessam, comungam, mas quando aparece uma cruz na vida delas, a fé fica abalada? Quando aparece alguma provação, de alguma forma, a pessoa fica se perguntando: onde está Deus? Cadê? Onde está Deus nessa hora? Ou seja, quando você abraça Jesus sem a cruz, o que é que acontece? Você termina com a cruz sem Jesus. Então, eu sei que você tem fé, mas creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E como é que você tem que aumentar? Por que sua fé tem que aumentar? Sua fé tem que aumentar até que você entenda verdadeiramente a sabedoria, a bondade de Deus. Deus é bom. Deus, no seu desígnio de amor, escolheu um caminho de salvação para nós. E o caminho de salvação para nós, meus queridos, é a vitória de Cristo na cruz. Se você ouve isso, mas você ainda não enxerga isto plenamente, você precisa pedir a Jesus: tem piedade de mim. Peça a Jesus mais fé. Eu sei que vai ter uma multidão dizendo para você: deixa de lado, esquece Jesus, né? Cala a boca. Mas acontece que Jesus quer que você peça, que você tenha vida de oração. Então, a primeira lição concreta, a primeira tarefinha que a gente tem que tirar desse evangelho aqui, é o fato que nós precisamos pedir mais fé. Você tem fé, você crê. Mas você precisa pedir mais fé. Você precisa pedir que a sua fé aumente, né? E é isto que acontece de milagroso com esse cego. Quando Jesus o chama, o cego jogou o manto e deu um pulo e foi até Jesus. O que é que isso quer dizer? Isso que está no versículo 50. Quer dizer o seguinte: o manto do cego é o seu manto de mendicância. Existia na época de Jesus, né, uma forma dos mendigos viverem, como eles eram, vamos usar a linguagem atual, moradores de rua. O manto era a única forma que eles tinham de proteção, era o agasalho deles, né? Quando o cego deixa de lado o manto, ele está deixando as suas seguranças. Ele dá um pulo e vai até Jesus. Vejam, é uma coisa extraordinária que um cego dê um pulo. É um salto na fé. Então, como é que nós podemos e devemos imitar esse cego Bartimeu? Você precisa entender que para que você verdadeiramente receba este aumento de fé que você está pedindo a Jesus, você tem que, em primeiríssimo lugar, renunciar à segurança dos seus raciocínios. Você olha para Deus, Todo-Poderoso, justo, bondoso, misericordioso, amoroso, e é um negócio que não tem lógica que Deus venha a esse mundo, Ele, que é onipotente, e se faça impotente pregado numa cruz. Ele, que é impassível no céu, venha padecer na cruz. Não tem lógica. Não tem lógica que Deus queira se manifestar sua vitória e realizar a sua vitória sobre o pecado, sobre Satanás, naquilo que é para nós uma evidente derrota, ele ser crucificado. Veja, a cruz de Jesus, ela crucifica a nossa razão, nossa razoabilidade. Se você quer entender profundamente a sua fé católica, não somente achar que Jesus é Deus,
mas entender profundamente o mistério da redenção, do Cristo crucificado, você precisa entender que os seus raciocínios precisam ser crucificados. Deus escolheu morrer na cruz porque Ele é sumamente sábio e você não entende. Então dê um pulo na fé. Creia que Ele fez corretamente. E quando a cruz se manifesta na sua vida, não se revolte contra Deus. Vá até a cruz de Cristo e peça para Ele: Senhor, Mestre, que eu veja. E você receberá essa fé capaz de enxergar Jesus e a vitória de Jesus no meio das confusões da sua vida e das cruzes. Meus queridos, o evangelho desse domingo, ele tem um objetivo bem prático. Para você que é católico, você que segue a Jesus, você que crê em Jesus, o evangelho quer dizer, olha, quer mostrar para você que existe uma missão, existe um passo a mais. Você precisa dar um passo a mais na sua fé. Você crê em Jesus? Graças a Deus, que bom. Mas ainda tem uma cegueira que Jesus quer curar você. E que você precisa enxergar a vitória, o poder de Deus na cruz. Para que quando a cruz se manifeste na sua vida, você não seja derrotado, mas seja a vitória de Deus também. Este dom, essa graça, você precisa receber de Jesus. Jesus quer dar esta graça a você. Como que você vai recebê-la? O Evangelho nos ensina: peça mais fé. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o Evangelho nos ensina: não fique aprisionado nos seus raciocínios. Veja, olhe para Jesus como os santos olharam. Todos os santos. Pega um Padre Pio, crucificado com Cristo, chagado, unido às chagas de Cristo. Pega os outros santos da história da igreja, todos eles tinham um amor enorme por Jesus crucificado, pelo amor de Cristo manifestado na cruz. Você precisa pedir a Jesus, olhar para o Cristo crucificado. Vá à igreja nesse domingo, olhe para o crucifixo que está lá na parede da igreja e peça a Jesus: Senhor, que eu veja o vosso amor, para que eu não seja como os apóstolos que diante da cruz saíram correndo, para que eu não seja como Pedro, que sugere um caminho sem cruz e termina sendo chamado de Satanás, para que eu seja como um verdadeiro discípulo de Cristo, que aos pés da cruz, como aquele centurião, ao ver como Jesus morreu, cheio de amor, enxergar a vitória de Deus e dizer: verdadeiramente, este era Filho de Deus,